Olá, meus amigos, terceiro encontro do nosso grupo de estudos em Direito Tributário. A gente segue com os tributos em espécie. Na aula passada vimos os impostos e hoje a gente vê as taxas, certo? É a segunda categoria jurídico-tributária, ou melhor, a segunda categoria de tributo do nosso curso. Passamos então pelos impostos e agora veremos as taxas, tudo bem? Então vamos lá, item 1 do caderno, o PDF, como sempre, aqui embaixo você encontra nos links aqui embaixo na descrição do vídeo, certo? Item 1 do caderno, introdução. Uma rápida introdução ali, né? Só para não falar que eu não escrevi nada. Na aula passada, estudamos os impostos. E nessa terceira aula, nós estudaremos as taxas. São tributos completamente diferentes. São tributos, mas são diferentes, ok? Ambos se encaixam naquela previsão constante do artigo 3º do Código Tributário Nacional, mas a única semelhança entre taxa e imposto é que eles são tributos, mas eles têm sim muitas diferenças, como eu vou mostrar na aula de hoje. Item 2 do caderno, a previsão constitucional das taxas. Nos termos do artigo 145 da Constituição da República, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos. E aí o inciso 2º fala taxas, grifa, taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial, e vejam bem onde está esse efetivo ou potencial, ele não está se referindo ao poder de polícia, ele se refere ao que vem depois, ó. Efetivo ou potencial, utilização efetiva ou potencial de quê? De serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Comentando essa norma aí, esclarece Ricardo Alexandre que o ente competente para instituir e cobrar taxa é aquele que presta o respectivo serviço ou que exerce o respectivo poder de polícia. Como os estados têm competência material residual, podendo prestar os serviços públicos não atribuídos expressamente à União nem aos municípios, Constituição Federal, artigo 25, parágrafo 1º, a consequência é que, indiretamente, a Constituição Federal atribuiu a competência tributária residual para a instituição de taxas aos estados. Muito bem. Efetivamente, e agora eu estou lendo o Leandro Paulsen, cada ente federado tem competência para cobrar taxas pelo poder de polícia que exerça ou pelos serviços que preste no desempenho de sua competência político-administrativa. Note você que me assiste que o artigo 145 da Constituição Federal fala da cobrança de taxas pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições. Está bem claro, né, no texto constitucional. Mas não podem cobrar taxa relativamente a serviços que a Constituição Federal diz serem públicos e gratuitos, como os de saúde e de educação. Eu acabei de ler aqui Leandro Paulsen. Isso explica a súmula vinculante número 12, de acordo com a qual a cobrança de taxa de matrícula nas universidades públicas viola o disposto no artigo 206, inciso 4º da Constituição Federal. Item 3 do caderno da aula de hoje, a grande faceta das taxas. O que define uma taxa no direito tributário brasileiro é o fato de ela ser retributiva ou contraprestacional. A taxa tem seu fato gerador vinculado a uma atividade estatal específica relativa ao contribuinte, como assevera Hugo de Brito Machado. É dizer, diferentemente dos impostos, a taxa, tributo vinculado, diz respeito a um fato do Estado, não a um fato do contribuinte, como explica Roberval Rocha. Uma taxa, meus amigos, só pode ser cobrada conforme as balizas do texto constitucional, ou diante do exercício do poder de polícia, ou diante da utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. No primeiro caso, nós temos as taxas de polícia. No último, as taxas de serviço. Então a doutrina vai mostrar assim, taxa de polícia, taxa de serviço, né? Taxas lato sensu, taxas de polícia,
taxas de serviço. Item 4 do caderno, vamos começar com alguma delas, né? Vamos começar com a taxa de polícia, né? As taxas de polícia, item 4 do caderno. O suporte fático autorizador da cobrança de taxa de polícia é o exercício regular do assim chamado poder de polícia, que é um tipo de atividade administrativa. Vocês estudam o poder de polícia no direito administrativo, mas eu faço questão de abrir esse parêntese aqui no curso para mostrar uma mínima visão dogmática do que seria, né, poder de polícia. Não sem razão, item 4.1 do caderno, pergunta, né, mas o que seria poder de polícia? O que é isso, professor? Segundo Heleno Torres, um clássico de direito administrativo aqui no Brasil, o poder de polícia é a atividade interventiva da administração pública a ser exercida nos termos da lei e observados os direitos fundamentais, disposta para condicionar ou restringir o exercício de liberdades ou de direitos, propriedade ou atividades individuais em favor do interesse público mediante regulação ou atos executivos próprios. Antes dele, do Heleno Torres, no caso, ainda em 1952, escreveu Caio Tácito que uma das tarefas mais árduas em direito público seria a de conceituar, em seus exatos contornos, o poder de polícia. Odete Medawar, por sua vez, adverte que existem insurgências mesmo contra a própria ideia de uma existência e destarte de uma noção jurídica do poder de polícia, havendo até pregações pela sua eliminação do direito administrativo. A doutrina, meus alunos, meus amigos, costuma relacionar o poder de polícia àquela tradicional ideia de supremacia do interesse público sobre o privado, a ponto de ser muito difícil estancar isso de sua conceituação. Para Alessandro Dantas Coutinho e Ronaldo Krieger Roder, por exemplo, o poder de polícia seria, abre aspas, a competência ou o poder que a administração possui de limitar, condicionar e restringir direitos e interesses de terceiros, especialmente os ligados à liberdade e propriedade em nome do interesse público. Antes disso, porém, exploram justamente o dado de satisfação do interesse público que preenche o poder de polícia. Daí se dizer que este, ou seja, né, o poder de polícia está, sim, diretamente ligado às atividades fiscalizatórias, visando, letra A, evitar potencial dano à coletividade, assim chamado em doutrina de poder de polícia preventivo, ou letra B, reprimir uma atividade ilegal, assim chamada em doutrina de poder de polícia repressivo, citando aqui mais uma vez Alessandro Dantas Coutinho e Ronaldo Krieger Roder. Também relaciona o poder de polícia de um lado com a supremacia do interesse público de outro, o professor Matheus Carvalho, o qual, igualmente, lembra esses pontos específicos da supremacia do interesse público sobre o privado, enquanto manifestações do poder de polícia. Este se traduz na busca incessante pelo atendimento do interesse coletivo, o que lhe autoriza a estipulação de restrições e limitações ao exercício de liberdades individuais e até mesmo ao direito de propriedade do particular. José dos Santos Carvalho Filho, que chega a destinar um capítulo apenas ao estudo do poder de polícia, também não deixa de introduzi-lo com um lembrete da carga deontológica, ou seja, de dever ser, né, que preenche a supremacia do interesse público sobre o privado. A definição de Marçal Justen Filho, na minha visão aqui, é suficientemente capaz de asseverar que a supremacia do interesse público sobre o privado, sustentáculo principiológico principal do poder de polícia, não o torna um poder absoluto, desligado de limitações jurídicas. Isso sempre me pareceu evidente e óbvio, né? Para o professor Marçal Justen Filho, que é da Universidade Estadual, ou melhor, Universidade Federal aqui do Paraná, o poder de polícia administrativa é a competência para disciplinar o exercício da autonomia privada para a realização de direitos fundamentais e da democracia, segundo os princípios da legalidade e da proporcionalidade. De qualquer modo, você pode perceber, você aluno aí que me assiste, que o conceito de poder de polícia acaba variando conforme as premissas que se queira adotar. Muito clássica é a definição de Eli Lopes Meireles, para quem o poder de polícia é a faculdade de que dispõe a administração pública para condicionar e restringir o uso e o gozo de bens,
atividades e direitos individuais, em benefício da coletividade ou do próprio Estado. Não são grandes as variações conceituais entre um e outro autor. O José dos Santos Carvalho Filho define o poder de polícia como a prerrogativa de direito público que, calcada na lei, autoriza a administração pública a restringir o uso e o gozo da liberdade e da propriedade em favor do interesse da coletividade. A doutrina costuma atribuir ao poder de polícia dois sentidos. Um é dito restrito, visto como uma prerrogativa. O outro é amplo, visto como uma restrição lato sensu imposta às liberdades e à propriedade. Num sentido amplo, o poder de polícia envolve toda e qualquer restrição estatal à liberdade e à propriedade dos indivíduos. Em última análise, toda e qualquer restrição dos direitos fundamentais dos indivíduos. Eu citaria aqui José dos Santos Carvalho Filho. Né? Ganhando destaque nesse ponto peculiar, a cláusula constitucional segundo a qual ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, é o artigo 5º, inciso 2º da Constituição da República. Fala-se em sentido amplo justamente porque nessa noção está abarcada a atividade administrativa e a própria atividade legislativa. A lei cria direitos e obrigações, primariamente. Daí o sentido amplo, né? O poder de polícia envolve também essa atividade legislativa. Num sentido estrito, entretanto, o que mais interessa ao direito administrativo. Nesse sentido estrito, o poder de polícia é a prerrogativa reconhecida à administração pública para restringir e condicionar direitos, com fundamento na lei e para a satisfação de interesses públicos. É o que se diz em José dos Santos Carvalho Filho. Não o ipsis literis, mas é isso que você percebe na obra dele. Esse sentido estrito foca na atividade administrativa, de cunho infralegal, afinal de contas, todo poder de polícia tem fundamento na lei. Grandes nomes da dogmática administrativa, ou melhor, da dogmática administrativista, né, fica melhor assim, criticam a expressão poder de polícia. Lúcia Vale Figueiredo questiona esse excesso de críticas. Né? Ela diz o seguinte: a noção de poder de polícia foi sempre ligada à ideia de limitações ou restrições à liberdade e à propriedade. E escreve ainda a professora Lúcia Vale Figueiredo. Exatamente por isso, entendemos necessário discutir o conteúdo que normalmente lhe era atribuído. Questionamos, de conseguinte, a necessidade do rótulo a esta altura do desenvolvimento do direito administrativo. Haverá, pergunta a professora, ainda utilidade prática em se falar de poder de polícia, quando sabemos da ambiguidade do termo, tornando-o pelo menos perigoso? As demais críticas encontradas em sede doutrinária não variam muito disso que foi exposto pela professora Lúcia Vale Figueiredo. Talvez sejam mais famosas as alegações de Agustín Gordillo, acho que ele é argentino, um administrativista argentino, segundo o qual há uma verdadeira crise da noção inerente ao poder de polícia. La crisis de la noción de poder de polícia. Não sei falar espanhol, suponho que seja algo mais ou menos assim. E ele sugere um espaço perigoso para os usos emotivos e políticos de linguagem. Em linhas parecidas, há quem diga ainda que, número 1, a nomenclatura poder de polícia tem traços absolutistas, indicando significação política antiga que sugere o absolutismo, e isso você encontra na obra de Bartolomé Fiorini. Número 2, o poder de polícia contém traços nitidamente liberais, com caracteres negativos voltados apenas à segurança, à salubridade, à moralidade. É o que se encontra, por exemplo, em Clovis Benzus, ou melhor, Clovis Besnos, com o que eu discordo. Número 3, o termo pode remeter ao estado de polícia, algo inviável no jogo axiológico de que é embebida a separação de poderes, é o que se diz, por exemplo, em Celso Antônio Bandeira de Mello. Eu ouso divergir dos grandes autores que eu acabei de mencionar aqui, não sem base, né? Assim eu faço com base em outros grandes administrativistas. Odete Medawar, uma grande administrativista, professora Odete Medawar, por exemplo, traz uma expressa contestação à crítica, condensada em vários pontos. Em primeiro lugar, é possível contra-argumentar a tese de que há a suposta crise conceitual do poder de polícia, né, como invocou o argentino Gordillo.
Ao argumento de que ele foi demasiadamente de que ele foi demasiadamente ampliado ao ponto de perder as características de seu modelo clássico, Odete Medawar assevera que, em verdade, o que ocorreu foi uma evolução e expansão das necessidades e do desenvolvimento geral da vida em sociedade dos nossos dias. Aí, inserido o claríssimo exemplo da atuação do poder de polícia sobre o campo da poluição, algo impensável no estágio de desenvolvimento econômico e social do século XIX e primórdios do século XX. Em segundo lugar, Odete Medawar alerta que não se pode atribuir ao poder de polícia uma figura indeterminada e independente de fundamentação legal, como se ele se resumisse apenas a um dever genericamente imposto a todos, com tons de respeito, de ordem. O dever, ou melhor, o dever ser, não se preocupa com discursos sociológicos que possam sugerir perigos de linguagem. Assim, aparentemente, a dissertação de mestrado de Marcos Roberto Franco. Em terceiro lugar, a preocupação com os direitos fundamentais é mesmo louvável, mas ela perde consistência diante da realidade atual, que exige do Estado de Direito a legalidade e, justamente, o respeito às garantias constitucionais, voltando à obra de Odete Medawar. Em quarto lugar, os próprios defensores da eliminação do conceito não negam a realidade inquestionável da expressão ontológica do poder de polícia, que limita diretamente liberdades fundamentais em prol do bem comum, citando mais uma vez Odete Medawar. Em arremate, essa professora, doutrinadora, Odete Medawar, conclui: a noção poder de polícia é a expressão teórica de um dos modos mais importantes da atuação administrativa, devendo ser mantida. Essa exposição é até hoje defendida pela referida autora no seu manual Direito Administrativo Moderno. A versão que eu tenho aqui é de 2014. Se ela mudou de opinião, alguém me avisa aqui nos comentários, por favor. Ademais, meus alunos e colegas, você pode até não gostar da expressão ou gostar da expressão poder de polícia, mas essa é a expressão que consta da Constituição da República e da legislação infraconstitucional. Além de ser uma expressão muito clássica, né? Justamente por isso, é ainda usada de forma majoritária pela dogmática administrativa nacional. Por exemplo, o José dos Santos Carvalho Filho mostra a posição do Carlos Ari Sundfeld, para quem seria o caso de substituir a expressão polícia por administração ordenadora. Só que o José dos Santos Carvalho Filho repele a ideia, argumentando justamente que seria extremamente dificultoso substituir aquelas expressões já consagradas no direito clássico, sendo certo que o poder de polícia é referido em sede constitucional. Note ainda você que me assiste, que o artigo 145, inciso 2 da Constituição da República, aduz claramente que as taxas só serão cobradas em razão do exercício do poder de polícia. No âmbito infraconstitucional, o termo poder de polícia surge no Código Tributário Nacional, justamente, né, a principal, talvez a segunda principal obra legislativa aqui desse curso de Direito Tributário, depois da Constituição, evidentemente. O artigo 78 do CTN conceitua o poder de polícia com as seguintes palavras. No caput ele fala: considera-se poder de polícia a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. Aí o parágrafo único diz: considera-se regular o exercício de poder de polícia quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, com observância do processo legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de poder. Ainda que essa definição atribuída pelo Código Tributário Nacional esteja longe de ser perfeita, e eu acho que nenhuma definição seria perfeita, costuma-se afirmar em doutrina que ela tem sim o mérito de ter desenhado as linhas fundamentais da noção dada ao poder de polícia, destacando o aspecto ligado às limitações que a administração pode instituir sobre os direitos. Eu li aqui a obra de José dos Santos Carvalho Filho. Muito bem.
Item 4.2 do nosso caderno. Pergunta, né? E o que autoriza a cobrança da taxa de polícia? A gente acabou de falar do que seria o poder de polícia, agora a gente vai perguntar uma coisa diferente, né? O que autoriza, afinal de contas, a cobrança da taxa de polícia? É o poder de polícia nele mesmo? Como é que funciona? Segundo o Ricardo Alexandre, para que seja possível a cobrança de taxas, o exercício do poder de polícia precisa ser regular, ou seja, desempenhado em consonância com a lei, com obediência ao princípio do devido processo legal e sem abuso ou desvio de poder. Código Tributário Nacional, artigo 78, parágrafo único. Muito bem. Note você que me assiste que o texto constitucional não dá espaço para pensar que a taxa de polícia possa ser cobrada por exercício só potencial do poder de polícia. Eu avisei isso no começo da aula, né? Prestem atenção nesse trechinho aqui, lembra? Só se pode cobrar taxa de polícia pelo efetivo exercício desse poder. De novo citando aqui Ricardo Alexandre. Ou seja, só o exercício do poder de polícia efetivo, em concreto, perfaz o fato gerador dessa taxa. Quando a cobrança for periódica, ela dependerá a cada período de novo exercício do poder de polícia, ou seja, tende a haver exercício efetivo da fiscalização. A taxa de renovação de alvará, em verdade, é uma taxa do novo exercício fiscalizatório, que pode ou não resultar na manutenção ou concessão de alvará. Inicialmente, STJ e STF deram razão ao contribuinte. Se o tributo é uma taxa, tende a haver uma contraprestação estatal. Só que o STF decidiu algo sobre uma taxa de controle e fiscalização ambiental do IBAMA, que em que alguns contribuintes diziam que o IBAMA jamais compareceu em suas terras para efetiva fiscalização e, portanto, para efetiva prestação, digamos assim, do poder de polícia. O IBAMA, nos processos aí, argumentava que a presença do órgão na localidade faria presumir que os servidores estariam ali para fiscalizar. Então não seria necessário uma fiscalização ostensiva. E o STF concordou com o IBAMA. A fiscalização feita de maneira não ostensiva, aliás, é até mais eficiente. Há gente interpretando essa decisão de maneira equivocada. O STF decidiu que o que o STF decidiu, melhor dizendo, é que pode ser presumido o exercício fiscalizatório, não que ele possa ser dispensado. Para quem quiser estudar esse caso depois, é o recurso extraordinário 416601-1 do Distrito Federal. O relatório do ministro Carlos Veloso foi julgado em plenário no dia 10 de agosto de 2005. Vale a pena ler esse acórdão com calma. Decidido isso, os municípios resolveram reabrir a discussão sobre as taxas de funcionamento. A pergunta bem inteligente foi, ora, se os servidores têm competência legal para fiscalizar o cumprimento de requisitos de atividades, por que não presumir a fiscalização? E o STF, nos novos casos sobre a taxa de funcionamento, também decidiu pela possibilidade da cobrança de taxa de funcionamento com base na presunção de fiscalização. Mas note bem você que me assiste, e eu até grifei isso no caderno, a presunção de fiscalização depende ainda de órgão específico na localidade, dotado de servidores competentes para fiscalização. Então não é uma presunção ficta, é uma presunção concreta. Você tem que ter gente lotada, um gabinete, pessoas que trabalham na fiscalização. Aí sim você pode presumi-la. Ricardo Alexandre elogia essa postura adotada pelo Supremo Tribunal Federal. E ele diz o seguinte: a presunção vem em boa hora, permitindo a utilização da tecnologia e da inteligência fiscal como meios de superar a arcaica prevalência da fiscalização ostensiva de porta em porta. A utilização de satélites, por exemplo, ou aplicativos, drones, tecnologias, está aí para isso. Então você pode presumir a fiscalização, ela não precisa ser ostensiva, quero dizer, não precisa ser in loco. É exatamente isso o que se decidiu no Supremo Tribunal Federal. Aliás, o STF já teve a oportunidade de considerar legítimas, lícitas, portanto, as seguintes taxas de polícia. Primeira, é constitucional a taxa de fiscalização dos mercados de títulos e valores mobiliários instituída pela Lei Federal 7940/89. Isso aí está no enunciado 665 da súmula da jurisprudência dominante do STF. Segunda,
É constitucional a cobrança de taxa de fiscalização de anúncios, TFA, por municípios. Para quem quiser olhar depois, recurso extraordinário 216207-8 do Estado de Minas Gerais, com relatório do ministro Ilmar Gavão, primeira turma, julgado em 2 de março de 1999. Terceira, é constitucional a cobrança de taxa de fiscalização e controle de serviços públicos delegados. É o STF, é o que se decidiu pelo STF, né, na ADIM 1948-1 do Rio Grande do Sul, relatório do ministro Gilmar Mendes, em plenário, julgado no dia 4 de setembro de 2002. Quarta, é constitucional a taxa de renovação de funcionamento e localização municipal, desde que efetivo o exercício do poder de polícia, demonstrado pela existência de órgão e estrutura competentes para o respectivo exercício, tal como verificado na espécie quanto ao município de Porto Velho. Para quem quiser olhar aí depois, recurso extraordinário 588-322, com relatório do ministro Gilmar Mendes, em plenário, julgado no dia 16 de junho de 2010. São exemplos doutrinários de taxa de polícia, exemplos aceitáveis, digamos assim. Letra A. A taxa de licença para localização e funcionamento, cobrada por muitos municípios. Letra B. A taxa de licença para publicidade, cobrada daqueles que utilizam outdoors ou placas. Letra C. A taxa de licença para construir ou edificar. Para quem quiser, eu encontrei esses exemplos na obra do Hugo de Brito Machado. Letra D. Quarto exemplo, né? A taxa de alvará. Letra E, taxa de controle e fiscalização ambiental. Letra F, taxa de fiscalização dos serviços de cartórios extrajudiciais. E esses exemplos aí estão na obra do Eduardo Sabag, etc, etc. Já dá para entender melhor a matéria com os exemplos dados. Item 5 do caderno da aula de hoje, as taxas de serviço. As taxas de serviço, meus amigos, na obviedade da nomenclatura, têm como suportes fáticos autorizadores das suas cobranças a disponibilização de serviços públicos divisíveis e específicos. Então, divisíveis e específicos. A doutrina esclarece que os serviços são específicos quando possam ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade ou de necessidades públicas. São divisíveis, por outro lado, quando suscetíveis de utilização separadamente por parte de cada um dos seus usuários. Artigo 79, incisos 2 e 3 do CTN. Eu li aqui Ricardo Alexandre. O fato gerador da taxa de serviço público seria a utilização efetiva ou potencial, grifa ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Só serviços prestados individualmente podem ser custeados por taxa. Quem define isso não é a Constituição da República, mas o Código Tributário Nacional, em seu artigo 79, incisos 2 e 3. Aliás, Roberval Rocha propõe uma leitura analítica e didática desse trecho do artigo 79 e eu reproduzi aí no caderno com a tabela, igualzinho está no livro dele. Primeira coluna, né? Utilização do serviço público. Essa coluna se divide em outras duas colunas, efetiva e potencial. Quando efetiva, ela é efetiva quando usufruído a qualquer título. Ela é potencial quando, sendo de utilização compulsória, seja posto à disposição mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento. Aí, zero e vem outra coluna, né? Tipos de serviço público. Aí, subdivide mais uma vez. Específico e divisível. É específico quando pode ser destacado em unidades autônomas de intervenção, de unidade ou de necessidade pública. E é divisível quando suscetível de utilização separadamente por cada um dos seus usuários. Muito fácil a leitura desse jeito aí proposto pelo Roberval Rocha, por isso coloquei no caderno. Então vejam. O serviço público específico é aquele que pode ser dividido em unidade autônoma, ou melhor, em unidades autônomas de intervenção, utilidade ou necessidade públicas. É dizer, o serviço público é específico quando o contribuinte consegue identificar a utilidade que lhe é conferida. Já o serviço público divisível é aquele suscetível de ser utilizado separadamente por cada um dos seus usuários. É dizer, não são prestados indistintamente à coletividade,
como ocorre no serviço uti universi, né? Serviços uti universi, que não podem ser custeados por taxa, como a segurança pública, né? Só o serviço uti singuli pode ser remunerado por taxa. Com base nisso, a doutrina costuma reduzir tudo a uma frase muito didática: eu te vejo e tu me vês. Eu te vejo e tu me vês. O contribuinte vê o Estado prestando o serviço, pois sabe exatamente por qual serviço está pagando, especificidade atendida. E o Estado vê o contribuinte, uma vez que consegue precisamente identificar os usuários. Divisibilidade presente é o que se encontra na obra do Ricardo Alexandre, muito didática por sinal. Com efeito, o essencial na taxa é a referibilidade da atividade estatal ao obrigado. A atuação estatal, que constitui fator gerador da taxa, há de ser relativa ao sujeito passivo desta, e não à coletividade em geral. Eu li aqui Hugo de Brito Machado. Uma diferença importante entre as taxas de serviço e as taxas de polícia reside no fato de as primeiras, ou seja, as taxas de serviço, admitirem cobrança pela mera utilização potencial. Eu já alertei isso 2 vezes e essa é a 3ª vez que eu estou falando disso. Isso é muito importante. A lei considera que os serviços públicos autorizadores da taxa, então a taxa de serviço, evidentemente, consideram-se utilizados pelo contribuinte potencialmente quando, sendo de utilização compulsória, sejam postos à sua disposição mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento. É a linha B do inciso 1 do artigo 79 do Código Tributário Nacional. Assim, tendo a lei definido que o serviço público tem utilização compulsória, o contribuinte deverá recolher a taxa mesmo quando não utilizar efetivamente o serviço respectivo. Sobre o assunto, escreve Hugo de Brito Machado, entender-se como prestado ao contribuinte o serviço que este utiliza efetivamente e posto à disposição do contribuinte aquele por este apenas potencialmente utilizável. Os serviços consideram-se utilizados pelo contribuinte, letra A, efetivamente, quando por ele usufruídos a qualquer título, e letra B, potencialmente, quando, sendo de utilização compulsória, sejam postos à sua disposição mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento, Código Tributário Nacional, artigo 79, inciso 1º. O exemplo claramente mais famoso, mais claro também e mais didático, é o rei dos exemplos aqui, é o serviço público de utilização compulsória de coleta domiciliar de lixo. Hipoteticamente, se o fulano tiver um imóvel e nenhum lixo produzir, porque viajou, por exemplo, ele vai ter que pagar a taxa de coleta de lixo, embora ele não produza lixo. Afinal de contas, a passagem do caminhão recolhendo lixo é um serviço público de utilização compulsória, você não pode renunciar, você está sujeito a isso, não é? Isso é possível graças à potencialidade. Se o fulano tivesse produzido lixo, ele teria sido captado pelo serviço de coleta domiciliar. Eis o teor da súmula vinculante 19. A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, inciso 2 da Constituição Federal. A grande ideia por trás das taxas é essa, a necessidade de precisar, com um mínimo de divisibilidade e individualização, o serviço usufruído pelo sujeito passivo do tributo. Ainda que o serviço tenha natureza uti singuli, a sua remuneração por taxa demanda, vale repisar, a perfeita individualização do que efetivamente usufrui o contribuinte. Veja você que me assiste um comparativo do que pode e do que não pode ser pago com taxa, na visão do Supremo Tribunal Federal. Coloquei ali uma tabela bem simples, né, com 2 colunas. Na primeira delas, serviços uti singuli, ou seja, que podem ser pagos com taxas, e na coluna da direita, serviços uti universi, ou seja, que não podem ser pagos com taxas. Mais didático que isso, impossível, né? Vejamos aqui serviços uti singuli, que podem ser pagos com taxas.
Em primeiro lugar, nós temos o serviço de coleta, remoção, tratamento ou destinação de lixo ou resíduos sólidos provenientes de imóveis. Já dei esse exemplo, né? É o da súmula vinculante número 19. Em segundo lugar, nós temos o serviço jurisdicional, as custas processuais, né? Elas têm natureza de taxa. Em terceiro lugar, o serviço de passaporte. Então, quando você paga lá para renovar o seu passaporte ou para produzi-lo na Polícia Federal, você está pagando uma taxa. Aquilo tem natureza jurídica de taxa. É tributo, portanto. Agora, serviços uti universi, ou seja, serviços que não podem ser remunerados com taxas. Em primeiro lugar, os serviços de limpeza dos logradouros públicos, né? Você encontra isso no STF, no agravo de instrumento número 245539, com agravo regimental do Rio de Janeiro, com relatório do ministro Ilmar Galvão, na primeira turma, julgado em 14 de dezembro de 1999. Em segundo lugar, os serviços de iluminação pública, STF, medida cautelar na ADIM número 1942 do Paraná, com relatório do ministro Moreira Alves, julgado em plenário no dia 5 de maio de 1999. Em terceiro lugar, o Serviço de Iluminação Pública, súmula vinculante, famosíssima súmula vinculante número 40. Pergunta, Marcelo, e a taxa de prevenção de incêndio pelo município pode ser custeada com taxa? Segundo o STF, é inconstitucional a taxa municipal de combate e prevenção de incêndios, porque o Corpo de Bombeiros é a atribuição dos estados, artigo 144 da Constituição da República. E esse serviço é indivisível, uti universi. Na ocasião, o Supremo Tribunal Federal fixou tese na sistemática da repercussão geral. Ele escreveu, a tese ficou assim redigida: a segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se no campo da atividade precípua pela unidade da federação e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao município a criação de taxa para tal fim. Vocês encontram isso no recurso extraordinário número 643247 do Estado de São Paulo, com relatório do ministro Marco Aurélio, julgado em plenário no dia 1º de agosto de 2017. Essa decisão foi noticiada no informativo 871 do Supremo Tribunal Federal. Uma outra pergunta, Marcelo, taxa de emissão de documento de arrecadação de tributos é constitucional ou inconstitucional? Essa atividade aí, qual seja a de emissão de documento para arrecadar tributo, não é um serviço público, porque não confere utilidade para o contribuinte. Então, entende o STF que são inconstitucionais taxas exigidas em razão da expedição de guias ou de documentos de arrecadação, ao argumento de que essa atividade favorece exclusivamente o fisco, ou melhor, ao fisco, né? Não, o fisco. Vejam só a ementa que eu reproduzi aí no caderno, faço questão de lê-la. Tributário, repercussão geral, ratificação da jurisprudência, taxa de expediente, fato gerador, emissão de guia para pagamento de tributo, ausência dos critérios exigidos pelo artigo 145, inciso 2 da Constituição, inconstitucionalidade. Item 1. A emissão de guia de recolhimento de tributos é de interesse exclusivo da administração, sendo mero instrumento de arrecadação, não envolvendo a prestação de um serviço público ao contribuinte. Número 2. Possui repercussão geral a questão constitucional suscitada no apelo extremo. Ratifica-se, no caso, a jurisprudência da Corte, consolidada no sentido de ser inconstitucional a instituição e a cobrança de taxas por emissão ou remessa de carnês ou guias de recolhimento de tributos, precedente do plenário da Corte, RP número 903, com relatório do ministro Thompson Flores, o DJ é de 28 de junho de 1974. Item 3, recurso extraordinário do qual se conhece, mas ao qual no mérito se nega provimento, é o recurso extraordinário 789-218 do Estado de Minas Gerais, com relatório do ministro Dias Toffoli, foi julgado em plenário no dia 17 de abril de 2014. Voltando ao caderno, a simples disposição do serviço gera a exigência de taxa, a parte final da definição que nós demos anteriormente, né? Já disse antes, mas não custa repetir. Isso só pode ocorrer se a lei disser que ele é de utilização compulsória. Exemplo, claro, a coleta de lixo, né? Mesmo que o contribuinte não utilize este serviço, terá de pagar a taxa respectiva. A simples disposição do serviço
Então, o simples fato de ele estar à disposição do contribuinte só poderá ensejar a exigência de taxas se o serviço for tido pela lei como de utilização compulsória, artigo 79, inciso 1º do Código Tributário Nacional. Mais exemplos, né? Serviços, além do serviço de coleta de lixo, também o serviço de esgotamento sanitário. Competência anexa. O que significa isso, Marcelo? A entidade que instituir a taxa deve ser obrigatoriamente a entidade que prestar o serviço. Serão obrigatoriamente exigidas as taxas pela entidade federativa que detém a competência administrativa para realizar a atividade. Isso também ocorre, aliás, com as contribuições de melhoria. É o artigo 77, caput, do Código Tributário Nacional, que diz: as taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Assim, explica Roberval Rocha, não pode um município cobrar taxa pela preservação de vias federais ou estaduais, ou a União cobrar taxa pela coleta de lixo urbano, pois, evidentemente, nesses exemplos aí, os serviços prestados estão fora da competência dos pretensos sujeitos ativos. Daí a tese firmada em 9 de dezembro de 2015 pelo Supremo Tribunal Federal. É inconstitucional a cobrança de taxa, espécie tributária, pelo uso de espaços públicos dos municípios por concessionárias prestadoras do serviço público de fornecimento de energia elétrica. Ora, como assim, Marcelo? A Constituição da República definiu como sendo de competência exclusiva da União a exploração dos serviços e instalações de energia elétrica, vide artigo 21, inciso 12, a linha B da Constituição da República, sendo também da União a competência privativa para legislar sobre referida matéria, artigo 22, inciso 4 também da Constituição. Então, o município não pode impor taxa nesses casos, é evidente, não é? Você encontra isso no recurso extraordinário 581-947, julgado em 27 de maio de 2010, em plenário, com relatório do ministro Eros Grau, certo? Item 6 do caderno pergunta: qual é a base de cálculo das taxas? O parágrafo único do artigo 77 do Código Tributário Nacional aduz que a base de cálculo e o fato gerador das taxas não podem ser idênticos aos dos impostos. O parágrafo 2º do artigo 145 da Constituição da República, por sua vez, foi até mais amplo. A base de cálculo das taxas não pode ser própria de impostos. Isso gera muita discussão na doutrina e eu vou mostrá-la, ainda que minimamente, aqui na aula de hoje. Nas taxas, a base de cálculo tem a finalidade de medir a despesa que a administração pública teve com a prestação do serviço público ou com a fiscalização, no caso das taxas do poder de polícia, evidentemente. Por isso, a base de cálculo das taxas deve ser diferente das bases de cálculo dos impostos. Assim, no tocante às taxas, é extremamente necessário que exista uma correlação razoável entre esses valores, como diz Ricardo Alexandre, isto é, entre o custo da taxa e o custo do serviço prestado. O STJ já teve a oportunidade de decidir, por exemplo, que é inconstitucional cobrar taxa de licença de publicidade segundo o tamanho da placa publicitária, argumentando que o trabalho da fiscalização independe do tamanho da placa da publicidade. Isso é bem evidente até, né? Para quem quiser, é o recurso especial, RESP 78048 de São Paulo, com relatório do ministro Ari Pargendler, foi julgada na segunda turma em 18 de novembro de 1997. O STF, igualmente, já decidiu que as taxas comprometem-se tão somente com o custo do serviço específico e divisível que as motiva, ou com a atividade de polícia desenvolvida, de maneira que o critério da atividade exercida pelo contribuinte para se aferir o custo do exercício do poder de polícia desvincula-se do maior ou menor trabalho ou atividade que o poder público se vê obrigado a desempenhar. Logo,
É inconstitucional a cobrança de taxa de fiscalização que se baseia no número de empregados do estabelecimento. Para quem quiser aí, STF, ARE, né, agravo no recurso extraordinário 990914 de São Paulo, com relatório do ministro Dias Toffoli, julgado na segunda turma em 20 de junho de 2017. A ideia por trás desses julgados aí é bastante clara, né? A taxa, diz Roberval Rocha, é um instrumento de custeio, em geral parcial, de certa despesa pública, que o legislador visa repartir entre a universidade de cidadãos e aquele que obtém certas prestações de serviços públicos. Assevera Hugo de Brito Machado que as taxas geralmente são estabelecidas em quantias prefixadas. Não se há de falar, nestes casos, de base de cálculo nem de alíquota, mas pode ocorrer que o legislador prefira indicar uma base de cálculo e uma alíquota, não há problema nenhum nisso. Entretanto, pondera, né, Ricardo Alexandre, para efeitos práticos não é necessária uma previsão matemática, uma precisão matemática, melhor dizendo. O que não pode ocorrer é uma total desvinculação entre o custo do serviço prestado e o valor cobrado pelo Estado, pois nunca é demais ressaltar que a taxa é um tributo vinculado a uma atividade estatal anterior e serve de contraprestação a esta, de forma que, se o Estado cobrar um valor acima do que gasta para a consecução da atividade, haverá o enriquecimento sem causa do Estado, o que, por princípio, é algo que deve ser evitado. Enfim, e agora lendo Hugo de Brito Machado mais uma vez, né? O valor da taxa, seja fixado diretamente pela lei, seja estabelecido em função de algum critério naquela estabelecido, há de estar sempre relacionado com a atividade estatal específica que lhe constitui o fato gerador. Nada justifica uma taxa cuja arrecadação total em determinado período ultrapasse significativamente o custo da atividade estatal que lhe permite existir. Paulo de Barros Carvalho foi bastante preciso neste ponto. O caráter sinalagmático da taxa, escreve o grande tributarista, haverá de mostrar-se à evidência. Por isso mesmo, é inconstitucional a taxa de conservação de estradas de rodagem cuja base de cálculo seja idêntica à do Imposto Territorial Rural, é o enunciado 595 da súmula da jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal. Ora, a cobrança da taxa de conservação de estradas não seria possível também por um outro motivo, a falta de especificidade e divisibilidade, como lembra Ricardo Alexandre. Um caso emblemático a respeito da base de cálculo das taxas surgiu no município de São Carlos, lá no estado de São Paulo. Como bem resume Ricardo Alexandre, tal ente tributante, o município de São Carlos, utilizou-se de uma maneira bastante curiosa de repartir os custos da prestação do serviço entre os seus beneficiários. Foi feito um rateio proporcional à área construída de cada imóvel beneficiado. O assunto foi judicializado e acabou chegando ao Supremo Tribunal Federal através de um recurso extraordinário. A ementa, muito importante, deve ser lida, ficou assim redigida: Constitucional, tributário, taxa de coleta de lixo, base de cálculo, IPTU, município de São Carlos, São Paulo. Item 1. O fato de um dos elementos utilizados na fixação da base de cálculo do IPTU, a metragem da área construída do imóvel, que é o valor do imóvel, CTN, artigo 33, ser tomado em linha de conta na determinação da alíquota da taxa de coleta de lixo, não quer dizer que teria essa taxa base de cálculo igual à do IPTU. O custo do serviço constitui a base imponível da taxa. Todavia, para o fim de aferir em cada caso concreto a alíquota, utiliza-se a metragem da área construída do imóvel, certo que a alíquota não se confunde com a base imponível do tributo. Tem-se com isto também forma de realização da isonomia tributária e do princípio da capacidade contributiva. Constituição Federal, artigos 150, inciso 2, 145, parágrafo 1º. Item 2, RE não conhecido. Para quem quiser, é o recurso extraordinário 232-393-1 do Estado de São Paulo, evidentemente, com relatório do ministro Carlos Veloso, foi julgado no plenário no dia 12 de agosto de 1999.
Então, meus amigos, o STF entendeu não apenas que seria possível que a taxa se utilizasse de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto. No caso, a metragem do imóvel é só um dos elementos da base de cálculo do IPTU, asseverando até que a lógica de São Carlos quanto maior a área, maior a taxa da coleta de lixo, porque há mais lixo, seria constitucional também por garantir suposta isonomia tributária e também êxito sobre a capacidade contributiva. É claro que essa lógica não resiste a casuísmos, né? Uma simples pequena república de estudantes, digamos assim, certamente produz muito mais lixo do que uma mansão de ricaços, né? A república de estudante faz lá festas semanais e gasta acaba produzindo mais lixo, muita latinha de cerveja, por exemplo, a coleta de lixo acaba sendo maior. Então, há alguns casos que mostram que essa lógica não é tão absoluta assim. Campinas, outra cidade paulista, seguiu essa lógica aí de São Carlos. E, novamente, o assunto chegou ao Supremo Tribunal Federal. Dessa vez, o STF editou uma súmula vinculante, a de número 29, segundo a qual é constitucional a adoção no cálculo do valor de taxa de um ou mais elementos da base de cálculo própria de um determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra. Nessa esteira, ao apreciar a ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei 7.940 de 1989, que considerou os auditores independentes como contribuintes de taxa de fiscalização dos mercados de títulos mobiliários, o STF também asseverou que não existe problema jurídico nessas taxas, que em alguns casos abraçaram como base de cálculo o patrimônio líquido dos contribuintes, isto é, um trecho da base de cálculo de determinado imposto. Para quem quiser, a DIN 453-1, com o relatório do ministro Gilmar Mendes, foi julgado em plenário no dia 30 de agosto de 2006. Aliás, o STF até editou um enunciado sumular, né? O de número 665, assim escrito: é constitucional a taxa de fiscalização dos mercados de títulos e valores mobiliários instituída pela Lei 7940/1989. Ainda dentro desse contexto, e novamente em sede de controle abstrato, o STF também assegurou a constitucionalidade da taxa paga em favor de cartórios, serviços notariais e de registro, baseada no valor do imóvel transferido, o mesmo do IPTU, pois, no caso, os valores são utilizados apenas como padrão para determinar o valor dos emolumentos. Para quem quiser, STF na ADIM 3887-7 do Estado de São Paulo, com relatório do ministro Menezes Direito, foi julgado em plenário no dia 15 de outubro de 2008. Enfim, só haverá inconstitucionalidade da taxa quando a sua base de cálculo for exatamente igual à de um imposto. Para quem quiser, recurso extraordinário 293-536, com relatório do ministro Nery da Silveira, foi julgado em plenário no dia 7 de março de 2002. E por fim, vale salientar que a taxa não tem caráter extrafiscal, justamente em razão de o seu fato gerador e também em razão do seu fato gerador, melhor dizendo, e também do seu claro cunho sinalagmático, é o que diz Leandro Paulsen. Item 7, acho que é o último item da aula de hoje, é isso mesmo, né? É mais uma pergunta didática para fechar esse encontro. A pergunta é: qual é a diferença entre as taxas e os preços públicos? Qual é a diferença, então, da taxa para o preço público? A resposta a essa pergunta foi dada pelo Supremo Tribunal Federal no enunciado 545 da súmula de sua jurisprudência dominante. Esse enunciado diz: preços de serviços públicos e taxas não se confundem, porque estas, diferentemente daqueles, são compulsórias e têm sua cobrança condicionada à prévia autorização orçamentária em relação à lei que as instituiu. Saliente-se que, em virtude de o princípio da anualidade não ser mais aplicável em matéria tributária, tem-se por prejudicada a parte final do texto da súmula, devendo ser desconsiderada a exigência de prévia autorização orçamentária para a cobrança de taxas, é o que diz Ricardo Alexandre. Hugo de Brito Machado aponta que a taxa corresponde ou está ligada
a uma atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Justifica-se, assim, a taxa pelo exercício do poder de polícia ou pela prestação de serviço público, atividades privativas próprias do Estado. Nem todo serviço público, porém, seria atividade especificamente estatal. O preço público, assim, seria a remuneração correspondente a um serviço público não especificamente estatal, vale dizer, uma atividade de natureza comercial ou industrial. Esclarecendo essa diferença entre as taxas e os preços públicos, escreveu Ricardo Alexandre que, segundo expressas disposições legais, CTN, artigos 7º e 119, só podem figurar no polo ativo da relação jurídico-tributária pessoas jurídicas de direito público, o que é integralmente aplicável às taxas. Já no que concerne aos preços públicos, é comum o sujeito ativo ser uma pessoa jurídica de direito privado, como sempre ocorre nos serviços públicos delegados, concedidos, permitidos ou autorizados. A título de exemplo, tanto o STF quanto o STJ consideram que o valor pago pelos serviços de água e esgoto prestados por concessionária de serviço público não possui caráter tributário, possuindo natureza jurídica de preço público. Eu li aqui, repito, Ricardo Alexandre. É isso que explica o enunciado 412 da súmula da jurisprudência dominante do STJ, segundo o qual a ação de repetição de indébito de tarifas de água e esgoto sujeita-se ao prazo prescricional estabelecido no Código Civil. Assim, temos que, letra A, se a atividade estatal situa-se no terreno próprio específico do Estado, a receita que a ela se liga é uma taxa. Letra B, se a atividade estatal situa-se no âmbito privado, a receita a ela vinculada deve ser um preço. Letra C, havendo dúvida, pode a lei definir a receita como taxa ou como preço, é o que diz Hugo de Brito Machado. Muito didático aqui é Marco André Ramos Vieira, que escreve: entendo que a diferenciação passa pela resposta às seguintes perguntas. O usuário pode escolher entre usar ou não o serviço? Se o usuário puder escolher, não terá natureza de taxa. O usuário, ainda que não utilize efetivamente o serviço, tem que pagar? Se a resposta for afirmativa, estar-se-á diante de taxa. Uma tabela comparativa de autoria do Ricardo Alexandre nos ajudará a entender as diferenças, né? Taxas e preços públicos ou tarifas, né? Uma coluna na esquerda e outra na direita. Na coluna da esquerda, as taxas. Na coluna da direita, os preços públicos ou tarifas. Então, ó, as taxas têm regime jurídico de direito público, o vínculo obrigacional e de natureza tributária é legal, não admitindo rescisão. O sujeito ativo é uma pessoa jurídica de direito público. O vínculo nasce independentemente de manifestação de vontade, então é compulsório. A taxa pode ser cobrada em virtude de utilização efetiva ou potencial do serviço público. A receita arrecadada da taxa é derivada. E a taxa, finalmente, sujeita-se aos princípios tributários da legalidade, da anterioridade, da noventena, etc. Já no campo ali dos preços públicos e, portanto, das tarifas, nós lemos o seguinte: os preços públicos têm regime jurídico de direito privado, o vínculo obrigacional é de natureza contratual, admitindo rescisão, o sujeito ativo pode ser uma pessoa jurídica de direito privado, há necessidade de válida manifestação de vontade para o surgimento do vínculo, ele é facultativo, ele somente pode ser cobrado, ou melhor, o preço público somente pode ser cobrado em virtude da utilização efetiva do serviço público, que não vai ser obrigatório, evidentemente. A receita arrecadada é originária e, claro, não se sujeita aos princípios tributários. O regime é completamente diferente, né? A síntese final aqui, escolhida, é do professor Hugo de Brito Machado, e ele escreveu o seguinte, ó: a liberdade que tem o poder público na fixação do preço público, sem a necessidade de lei a estabelecer os critérios para a determinação do valor devido, corresponde à liberdade do cidadão de utilizar ou não o serviço correspondente. De um lado, ao poder público é autorizado fixar o valor devido mediante ato administrativo, vale dizer, ato de autoridade do Poder Executivo. E de outro, o contribuinte é liberado para utilizar ou não
o serviço, de acordo com suas conveniências. Se o contribuinte não tem essa liberdade, porque é compulsória a utilização do serviço, o poder público estará igualmente limitado pela ordem jurídica no pertinente aos critérios para fixação do valor a ser cobrado, que será um tributo. Isso, repito, está na obra do professor Hugo de Brito Machado, e assim eu dou por encerrado aqui o terceiro encontro. Eu volto na aula número 4 para estudar ainda tributos em espécie, mas mais precisamente as contribuições de melhoria. A gente se vê, até mais. Tchau, pessoal!